Este programa é livre para todos os públicos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu te convido você a voltar o seu olhar para a cruz de Cristo, a cruz livrai-nos do mal. Escuta essa oração. Eis o lenho da cruz, o qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Cristo se tornou obediente até a morte, numa cruz. Pela autoridade desta palavra vos peço, Senhor, renova em mim toda a força que emana da cruz, pela força do teu nome, Jesus, pela força da cruz, pelo sangue derramado e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, eu renuncio a todo pecado. Eu renuncio ao medo, à mentira e a tudo que causa desunião. Eu renuncio a Satanás e proclamo para o mundo ouvir: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pela força deste madeiro, pela força da cruz, eu te peço, Senhor, dai-me a graça da perseverança, da fidelidade, da alegria e coragem de proclamar que a cruz é sinal de vitória em minha vida e na vida da minha família. Eu te peço, Senhor, a graça de anunciar que não estou sozinho neste mundo, que pela força da cruz eu assumo a missão que me cabe. Não quero ser mais um. Ajuda-me a fazer a diferença. Ajuda-me a ser sal e luz e livra-me de todo o mal. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje rezando, me preparando para esse momento de meditação da palavra, olhava para o meu oratório, essa cruz de papelzinho que eu recebi do meu afilhado. Olha que coisa linda, Paula. Ele desenhou a cruz Livrai-nos do Mal em um dos acampamentos Livrai-nos do Mal. É o Benício lá de Brasília, eu estava lá em Brasília, no acampamento Livrai-nos do Mal, e ele fez: Dindo, para você, essa cruz. Isso aqui para mim não tem preço. Porque você fazer com que uma criança, já de pequeno, né, seja apaixonado pela cruz de Cristo. Já quero convidar o povo de Aracaju, dias 3, 4 e 5. É o primeiro acampamento Livrai-nos do Mal que nós vamos começar de maneira especial, esse congresso Livrai-nos do Mal. Vai começar em Aracaju nos dias 3, 4 e 5 na nossa casa de missão. Eu, Padre Bruno, Ana Lúcia e Alexandra Gonçalves. Esperamos por você em Aracaju agora, em fevereiro, dia 3. Vamos proclamar que Jesus é o Senhor, Salvador e Libertador. E é por Ele que estamos aqui, proclamando a Sua palavra e mergulhando em seus ensinamentos. Como eu disse no início, nós estamos na terceira semana do tempo comum e é um tempo muito forte da evangelização, porque nós mergulhamos na vida pública de Jesus. Vamos ali tocando em suas idas e vindas entre Jerusalém e Belém, todo o seu dinamismo ali em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade de Jesus, onde aconteceu tantos milagres, tantas libertações. Falando em Jerusalém e Belém, é bom lembrar que estamos aí rumo a Pentecostes, né, Paula? Isso. E já estamos aí nos preparando para o grande encontro na Terra Santa em Pentecostes. Aqui da bancada é o Padre Bruno, o Sapo e a Paula, vamos estar juntos lá, esperando por você para o grande encontro de Pentecostes. Já liga agora para a Obra de Maria, 0 operadora 12 31 86 20 55 e fala assim, ó: eu quero ir para a Terra Santa com o Padre Bruno e depois eu quero ir na Itália com ele, porque é um opcional e a gente vai junto. Tá bom? Se quiser, pode ir comigo e com o Sapo também lá na Terra Santa. A gente vai estar tudo junto na Terra Santa. O opcional é Portugal. Pronto, vamos embora. Eu não sei ainda qual é o meu opcional. Mas vamos na terra de Jesus. E toda vez que eu vou à Terra Santa, eu sempre falo isso. Mais do que ir à Terra Santa, é experimentar o santo da terra. E a Canção Nova nos dá essa graça de experimentar
o santo da terra a cada dia. E o Sorrindo para a Vida tem essa missão. Pega comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Bem curtinho, mas de uma grande exigência para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu chegar sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós falamos muito sobre esse nome família, né? E graças a Deus aqui na Canção Nova, nós buscamos cada vez mais partilhar isso. Somos família Canção Nova. E quando se fala de família nos tempos que vivemos, onde tantas coisas têm sido colocadas, onde tantas divisões têm entrado em nossos lares, em nossa família, é preciso nós tomarmos consciência e uma decisão diária. Somos da família de Cristo. Somos família. Temos a nossa família de sangue, nosso papai, a nossa mamãe, mas todos nós somos famílias de Deus. Então eu quero trabalhar com você, essa palavra, família. Jesus tinha consciência de que sua primeira missão era de alimentar o povo com as revelações do Pai e mostrar a todos que a vontade de Deus é a salvação total do homem, corpo e alma. Jesus ele tinha essa convicção. E ao decorrer dos 3 anos da sua vida pública, por onde ele passou incansavelmente, durante todo este tempo, ele quis deixar isso nos corações, mostrando que a sua missão era essa: revelar a graça do Pai, o desejo de salvação. Por isso ele aproveitou aquela oportunidade, né? Ele estava em casa, Jesus estava na sua casa, com a sua família, mas ele aproveitou aquela oportunidade para dar uma lição preciosa. É interessante que ao decorrer desde a segunda semana para cá, nós estamos tocando no Jesus que deixa as sinagogas e vai para a casa, para o barco, começa a ensinar em lugares aos olhos não apropriados. A gente escutou esses dias o próprio Jesus em cima de um barco ali, ensinando aos pescadores profissionais a pescar. Mas terminava dizendo: vos fareis pescador de homens. E ali no barco ele ensinava. Jesus estava na casa, não numa sinagoga, mas na sua casa. Ele aproveitou a oportunidade para ensinar e deu uma lição. Que o mais importante que tudo que há no mundo é fazer a vontade do Pai que está no céu. Preste bem atenção, em nenhum momento Jesus desprezou a sua família. Nenhum momento. A palavra está clara. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E passando o olhar, e é tão bom, né, quando a gente fala passar o olhar, porque Jesus olhava, né? Toda vez que eu falo do olhar, eu lembro dos olhos e eu lembro do olhar do Padre Jonas. Nesses meus 22 anos de Canção Nova, eu nunca falei com o Padre Jonas que ele não olhasse dentro de mim, através do olhar. E quantas vezes o olhar do Padre
falava tudo para mim. Ele não precisava, eu ia perguntar uma coisa, eu ia falar alguma coisa, ou eu ia desabafar, ele olhava e disse, ô bendito, já respondeu tudo. O olhar. E a palavra diz, Jesus, passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis a minha mãe, meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar essa grande lição. Por essa razão, ele não deixou a multidão de lado para correr ao encontro da sua família, que possivelmente deveriam estar preocupados com eles. A gente escutou no evangelho de sábado, até partilhava aqui com Valdênia, a gente teve esse final de semana o nosso retiro de compromisso, né? E no sábado eu estava escalado para pregar, celebrar a missa para a comunidade. E ali com todos os padres, com toda a comunidade, quando eu olhei para o evangelho de sangue de Jesus tem poder, 2 versículos, o que é que eu vou falar desse evangelho? E o evangelho falava que Jesus estava em casa, uma multidão vinha ao seu encontro e os seus a sua família queria tirar, porque achava que ele estava fora de si. E aí eu disse, o que é que eu vou falar aqui, Jesus? E aí Deus deu a graça, é o Espírito Santo que conduz, e eu trabalhei em cima de quê? Jesus estava em casa e uma multidão vinha à sua casa. E quantas vezes a gente está na casa experimentando a graça de Jesus e está do lado de fora? Então onde é que nós estamos? Dentro ou fora? Para escutar o Mestre, para ouvir o Mestre, para ter para querer ser curado, para querer ser... Então não podemos perder a graça, vamos estar dentro, na casa com Jesus. Então Jesus, ele não quis perder jamais, não deixou a multidão de lado para correr atrás da sua família. Jesus estava convencido de que, naquele momento, a vontade do Pai era dar dignidade ao homem e incluí-lo como parte da sua família. Jesus não excluiu a sua família, mas incluiu, trouxe todos aqueles para dizer, vocês são minha família. Olha que coisa, que pertença. Por isso, apontando para os que estavam à sua volta, afirmou, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade do Pai, portanto, é a única condição para que, como a Virgem Maria, para que, como Nossa Senhora, Maria, a mãe de Jesus, para como ela, pertençamos à família de Jesus. Quer ser da família de Jesus? Somos da família de Jesus? Somos. Basta fazer a vontade de Deus. Realizar a vontade de Deus. Não pela carne, mas pelo Espírito, que nos governa e nos ensina a viver em comunhão com a vontade de Deus. Portanto, se nós fazemos a vontade do Pai, somos cristãos, somos seguidores de Cristo, somos da família de Cristo. Aí eu rezava e vinha algumas perguntas. Você se considera da família de Jesus? Você faz a vontade do Pai? Qual o meio que você usa para saber qual a vontade do Pai para você, para a tua vida? Quem está dando norteando as suas ações e seus pensamentos, empreendimentos? Você tem deixado de lado a sua missão, a sua vontade, para que a vontade de Deus aconteça, para que você responda ao chamado de Deus? São perguntas que nós devemos fazer e que nos ajuda muito. Nós estamos aí há 24 dias do início de um novo ano. Eu tenho insistido nisso, ainda dá tempo. Se você não fez o seu projeto de vida para 2023, faça-o agora, ainda dá tempo. Tire um minutinho deste dia, ao final do dia, após o seu trabalho, para por alguns minutos. Não vai passar de meia hora. Faz o sinal da cruz, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, pega a palavra de Deus e pensa. Metas, objetivos, o que você quer fazer neste ano 2023. Lá em 2022 o Padre falou muito isso. O que você deve levar para 2023, leva. O que você deve deixar, deixa. O que precisa começar, começa. Não fica assim, mas já começou o ano e eu não fiz nada. Começa agora.
24 dias passaram, mas nós temos aí 11 meses e alguns dias que ainda dá. E é agora a hora da graça. Mas tudo isso, procure rezar e pensar. Qual a vontade de Deus na minha vida? Eu quero corresponder à vontade de Deus. Diante das minhas limitações, como Valmir disse, né? Cansado, mas não derrotado. Cansado, mas não derrotado. Sim, claro. Convicto que com Cristo eu sou mais que vencedor. Muito forte a pergunta de Jesus diante do povo. É muito forte. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ao olhar em volta, ele afirma. Olha, quando se fala de família, eu falo com muita alegria e tranquilidade. Eu tenho uma grande família. Eu tenho uma família enorme. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãos, eu tenho avós, eu tenho muitos tios, eu tenho tios avós. Minha família é muito grande. E a João Pessoa hoje, para mim, é um desafio, porque se eu for colocar numa agenda para ver todos, eu preciso pedir à comunidade uns 30 dias só de visitação. Minha família é enorme. Em nenhum momento eu deixei de amar a minha família. E quem me conhece sabe como eu falo da minha mãe Isabel, do meu pai Francisco, dos meus irmãos Adailto e Isabel, dos meus sobrinhos. Amo Gabriel, Sofia, Esté, Leandro, Gabriel. Nossa, amo demais. Todo mundo conhece. Eu ando, às vezes, no meio... Ih, padre, nunca me vi Sofia no seu Instagram. Sofia está uma mocinha, grandinha. Amo minha família. Só que olha como são as coisas. Quando eu deixei a minha casa, quando eu tive o meu chamado, e eu me lembro demais, eu vim para Canção Nova no dia 2 de janeiro de 2002. Estava no aeroporto de João Pessoa e foi eu e outro rapaz que a gente vinha para Canção Nova. O aeroporto lotado da minha família. Imagine que o aeroporto estava lotado, só faltou uma banda de música, porque tinha faixa, tinha bandeira, tinha tudo. E um tio-avô olhou para o meu pai e falou assim: quem olhar para trás, volta. E esse amigo que foi comigo, tinha poucas pessoas da família dele. A minha família gritava o meu nome. Bruno, Bruno. E eu fui descendo a rampa para pegar o avião, e eu me lembro como hoje, dentro de mim uma tranquilidade, porém a saudade, as lágrimas, e o Senhor colocou no meu coração: não olhe para trás, é daqui para frente. E quando eu entrei no avião, me colocaram ainda na janela, que dava para ver, eu fechei a janela e olhei para frente. Eu não neguei a minha família, mas ali eu comecei a assumir que Deus iria me conduzir para um novo tempo, para agregar uma outra grande família que junto com a minha, somaria a família de Deus. E olha, quando eu falo de família, hoje eu posso dizer, na Canção Nova, os laços espirituais são enormes. Nós somos uma família, nós somos irmãos. E aí não adianta fazer de conta, porque numa comunidade de mais de 1.400, eu não posso dizer que todos são irmãos. Não, cada um tem algo, a parcela do coração, mas todos somos irmãos, somos família. E isso é muito importante. Em nenhum momento eu desprezei minha mãe, meu pai, mas o Senhor me concedeu mais mãe, mais pai, mais irmãos. Como padre, Deus me deu filhos. Estava falando ontem com um padre amigo. A grande maioria dos meus filhos espirituais, quase todos, estão casando, né? Ainda domingo, um saiu do Rio de Janeiro com a esposa para trazer a neta, a Clarinha, para o vovô Bruno conhecer. E aqui eu acolhi ela, tudo, e eu dizendo: rapaz, eu acho que eu estou vivendo aquele momento da síndrome do ninho vazio. Que eu sei, estão tudo casando. Eu vivo essa experiência porque é família de Deus. Então você é família do Senhor. Quando se faz a vontade do Senhor, quando mergulha na palavra do Senhor, podemos observar nesse texto que os parentes de Jesus estavam temerosos quanto à sua maneira de agir, aquela multidão na sua casa. Jesus podia colocar uma situação
ruim para a família, né? Diante do que estava acontecendo, né? Situações diversas. Por isso eles decidem ir ao encontro e tentar controlar a situação, diminuir o número de povo, a fim de preservar, né? O bom nome e tal. Levando em consideração que na época e no contexto onde isso foi vivido e vivenciado, cultural e religioso, né, ao qual Jesus estava inserido, a família tem um enorme peso e importância na sociedade. Naquele momento ali era muito grande. E Jesus se torna motivo de escândalo, porque começa uma movimentação na sua casa, a palavra de Deus é isso. A Paula falou assim, né, Jesus, ele nos dá a paz, sim, mas é uma paz inquieta. Porque ele veio trazer divisão. Como assim? Porque o seguimento de Cristo exige renúncias, exige entregas, exige ofertas. Fazer a vontade de Deus, viva os mandamentos, viva a palavra. Lá em Tessalonicenses diz, qual é a vontade de Deus? Que a gente seja santo. Como ser santo? Todo dia dizendo não ao pecado, lutando contra o pecado. Tem algum perfeito nessa bancada? Não. A gente é tão imperfeito que tem que colocar toda vez para entrar no programa pó na cara para ficar melhor. Somos imperfeitos, mas estamos lutando porque somos família de Deus. E por que eu estou insistindo nisso? Porque quando eu insisto família, eu tomo posse da casa. E quando eu entendo casa, eu faço a minha vida um verdadeiro lar. E é tão bom quando eu digo eu estou em casa. Eu estou em casa com Jesus, a minha casa, o meu lar. Eu tomo posse, é pertença, é cuidado, é zelo. Quando eu não me sinto família, eu sou apenas um hóspede. E ali eu estou hospedado. Eu falava isso para os irmãos da comunidade. Nesses 22 anos, para mim, todas as casas por onde eu passei é a minha casa. Porque a Canção Nova é minha casa. E aonde eu estou é a minha casa. E como é bom você ter a sua casa, ajeitar, organizar, né? Limpar, cuidar, zelar. Porque eu sou família de Jesus. O inimigo de Deus, nos tempos atuais, tem tentado destruir os nossos lares. Valores que estão sendo colocados, situações diversas. E eu fiz questão de pegar essa palavra hoje para trazer ao nosso coração, primeiramente, o assumir que somos família de Deus, que somos irmãos e temos uma grande missão. Um ajudando o outro. É a nossa missão. Vou dizer que na minha vida não tem nada. A Valdênia chegou para mim, bem tranquilinha assim, e falou, padre, sábado, o senhor estava bem? Aí me conhece. Já me conhece, né? De hoje. Eu disse, eu não estava muito bem não, muita coisa e tal, né? Foi? Foi. Não foi isso? Foi isso. Me conhece. Aí disse, não vou perguntar. Família, não adianta fazer de conta. Não tem pó na cara do mundo que mude. É a nossa família. E aí é que a graça acontece. Porque a verdade liberta, a verdade transforma. O olhar de Jesus para aqueles homens fez com que introduzisse eles ali e disse para cada um, olha, sim, ali é minha mãe, ali são os meus irmãos, mas vocês que estão aqui, buscando ouvir a palavra e colocar em prática, vocês também são minha família. Somos da família de Deus. Marcos, o Evangelho de São Marcos, o qual estamos ouvindo, faz notar o contraste entre a família que fica fora e os que estão ao redor de Jesus. Mostra dessa maneira a hostilidade que Jesus recebe do ambiente onde tinha vivido. Com seus gestos e palavras, Jesus esclarece que, embora a família tenha a sua importância, e ela não está acima e nem prevalece sobre aqueles que aderem à palavra de Deus e as põem em prática. Minha mãe Isabel está acompanhando agora o Sorrindo para a Vida. Meu pai Francisco sabe disso. Eu os amo e dou a vida por eles, mas não deixo o meu Jesus por eles. Não posso. Eu sei que a minha missão é fazer a vontade do Senhor. E na vontade do Senhor, eu sou trabalhado na santificação e ajudo a santificação. E ali os meus também.
mas é um desafio diário. Esse texto que acabamos de ler, tão curto, né? São quase 3 versículos só. Esse texto nos leva a perceber que Jesus, ao colocar a pergunta sobre qual é a sua verdadeira família, constituiu uma nova comunidade daqueles que, compreendendo a sua mensagem e desejando cumprir melhor a vontade de Deus, colocam-se no caminho do seguimento. Vem e segue-me. Não estou pedindo para você deixar a sua casa. Não estou pedindo para você deixar o seu lar. Se você tem um chamado vocacional, glória a Deus, corresponda. Mas eu estou dizendo para você, na ousadia e na fé, olhando para você nessa manhã de terça-feira, todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Família do Senhor. E nessa família nós venceremos na força da oração. Nessa família venceremos na vida de oração. Nessa família venceremos proclamando o senhorio de Jesus, que é Senhor, Salvador e Libertador. O mandamento que dá fundamento e sustentáculo a essa comunidade, a essa família, é o amor de Deus ao próximo. E como a gente precisa estar mais aberto ao amor ao próximo. Eu falei isso há um tempo atrás. O que mais eu me preocupo é como a gente tem se acostumado com os problemas e situações que passam ao nosso redor. Você hoje senta numa televisão, tem um controle na mão, aí passa uma cena que você não gosta, passa uma situação de morte, de fome, você ainda fala assim, vou mudar o canal, não quero ver isso não. O se compadecer com aquele que precisa, com aquele que necessita. Então agora, Paulo, igual a você, né? Na tosse involuntária. Só eu que posso tossir. Somos família, família tem que pedir água, bebe água. Oferece água aí. É tempo de realmente assumirmos. Eu estou nisso, olha, eu confesso, preparei isso ontem à noite, acordei, era 4h45, quis dormir mais um pouco, não consegui, levantei, tomei banho, forrei cama, eu disse, vou pegar outra palavra, esse versículo é pouco demais, e o Senhor falou assim, é tempo de nós, até lembrei da nossa campanha de oração há 2 anos atrás, a minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Olha, aquilo que a gente viveu em 2021 não pode ficar esquecido. Nós temos que rezar pela nossa família, nós temos que rezar em família, trazer os seus filhos para a oração. As nossas crianças, eu amo quando eu vejo as crianças rezando, porque é o futuro, é a nossa família, é a família de Deus. Tem que semear, tem que semear. E é um grande papel, Paulo, que o inimigo de Deus tem feito. É o quê? Tirado a pertença de família, colocando Jesus bem longe e nos separando. Então, não, Valdênia, Paula, não, a gente mora numa comunidade, mas não somos, não, eu sou família. Somos famílias do Senhor e precisamos, a partir dessa observância e vivência desse mandamento do amor, que tudo supera e tudo suporta, do anúncio da boa notícia, que se forma a comunidade cristã, pois a verdadeira união com Jesus se faz pela missão em comum. Para quem deseja ser discípulo de Jesus, e eu desejo, fica o convite de fazer parte de sua verdadeira família, pois aqueles que cumprem a vontade de Deus se tornam os parentes mais próximos de Deus. Quer ser próximo de Deus? Tome posse. Sou família do Senhor. A finalidade do relato marcado é definir a comunidade reunida ao redor. E todos que estavam ao redor estavam o quê? Para ouvir o Senhor. Domingo passado, o Papa Francisco instituiu o Domingo da Palavra. Então, todas as celebrações,
do domingo que aconteceu, o terceiro domingo do tempo comum, foi dedicado ao domingo da palavra de Deus. E eu pedia muito isso, que fosse um ano, né, e o nosso pai fundador nos ensinou tão bem, nos deixou esse legado. O nosso Padre Jonas da Bíblia, ele deixou esse legado com a palavra de Deus, o amor à palavra. Né? Que se você não conhece o método de fazer o estudo bíblico, entra em contato conosco, ali na loja Canção Nova, pede, a Bíblia foi escrita para você, ou é a Bíblia do meu dia a dia, faz o pedido, estuda a palavra de Deus, porque é através da palavra que nós vamos escutando o Senhor e vamos aderindo a este parentesco. Aí eu deixo de estar longe, aí o pessoal está mostrando a Bíblia no meu dia a dia. Maravilhoso livro, método. Padre Jonas foi muito inspirado pelo Espírito Santo. E quando eu leio a palavra, quando eu trago a palavra ao meu coração, eu tomo decisão maior de ser próximo e aí eu pertenço a essa família. E se eu pertenço a essa família, eu vou lutar por ela. Eu vou lutar nas minhas orações, eu vou lutar na minha fidelidade, eu vou lutar com desejo de santidade. Para terminar, algumas perguntas que podem nos ajudar a refletir. Repito, você se sente família de Jesus? Reflita isso. Qual é a única condição para fazer parte da família de Jesus? O padre falou. Qual é a única condição? Fazer a vontade de Deus. O que Maria nos ensina com a sua presença nesta narrativa? Porque Maria nos ensinou. Maria poderia, se ela fosse uma paraibana arrochada, braba, ela dizer, tenha vergonha, eu que sou sua mãe. Mas Maria também ali acolheu. Porque quando Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse, aqui está meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aquele que faz a vontade. Jesus disse que Maria fez a vontade de Deus. E ela acolheu também ali todo o parentesco daqueles que estavam ao redor. Sua mãe e seus irmãos mandaram chamar Jesus. E nós chamamos para que tenhamos parte em nossa vida. Ser cristão é ser família de Jesus. Ele nos ensina como fazer parte dela. E o que é fazer? Como fazer a vontade de Deus? É tão claro. A gente aprende na catequese. É cumprir os mandamentos. Padre, como faça a vontade de Deus? São os 10 mandamentos. Use aquilo ali como regra e você vai colocar em prática a vontade do Senhor. Com certeza os mandamentos vão te ajudar até a aguçar os direcionamentos, o que Deus tem do algo a mais para a tua vida. Para Jesus a vontade do Pai é grande, é o grande absoluto, que orienta todas as opções, todas as relações familiares. Quero terminar com essa pergunta. Que lugar ocupa Jesus na minha vida? Jesus não está fora. Jesus está na casa e te convida para entrar. Casa, família, lar, união, partilha, vida fraterna, transparência, lugar do perdão, lugar da reconciliação. Que a nossa família seja restaurada nesta manhã de terça-feira. E pelo poder da palavra proclamada, tomemos posse, somos família de Deus e vamos lutar. Padre, mas eu estou em pecado. Recomeça, confessa. Pecado confessado, pecado perdoado. Jesus olhou para aquela pecadora e disse, quem te condenou? Ninguém, eu também não te condeno. Vai, levanta e não peques mais. Você é família. E Jesus trouxe ela para dentro de casa novamente. Que o Senhor nos conceda essa graça. E nós sabemos, somos fracos. Por isso peçamos a graça do Espírito Santo de Deus. Shri canta la bandara la canta la siria la canta la bandara la